aqui em Maldonado, ao sul do Uruguai, é o extremo sul do continente, no estádio Domingo Burguinho Miguel, o estádio onde joga o Deportivo Maldonado. Esse é um estádio que recebeu inclusive o jogo da fase inicial da Libertadores. O Fortaleza jogou aqui. Então o Fortaleza viajou do extremo norte do Brasil, né, do alto aqui da América do Sul, para jogar contra a equipe do Deportivo Maldonado. Empataram sem gols, depois o Fortaleza goleou, atuando no Castelão, no Ceará, e em seguida acabou caindo, né, no confronto contra a equipe do Cerro Porteño do Paraguai. Um estádio bem modesto. Você vê que a Libertadores recebe jogos em estádios novos, modernos, de Copa do Mundo, como os muitos estádios do Brasil, e alguns até em outros países, mas também canchas bem simples, bem modestas, como essa aqui, onde o Deportivo Maldonado manda suas partidas. Daqui, gramado muito bem tratado, o estádio é muito bem cuidadinho. Um pouquinho aqui do futebol uruguaio, fora de Montevidéu, que concentra a maior parte dos times do país, né? Os times mais importantes do país estão na capital. Aqui o estádio Domingo Burguinho Miguel, cancha onde atua o Deportivo Maldonado. Interessante aqui nessa cancha, nesse estádio, né, que é um estádio bem modesto, né? O estádio não tem sequer cadeiras, né? Pequenos assentos ali na parte superior, que é um pequeno pedaço coberto, né? E em geral são arquibancadas. Então você vê que realmente é uma coisa impressionante, né? Quem foi já ao Castelão, estádio de Copa do Mundo, né, onde a equipe do Maldonado foi enfrentar o Fortaleza, né? Estádio moderno, estádio muito grande, muito investimento, e aqui um estádio muito modesto, é um extremo, né? São os extremos do ponto de vista geográfico. O Fortaleza saiu lá do nordeste do Brasil, lá de cima do mapa, para jogar aqui embaixo, na ponta de baixo do continente, no extremo sul da América do Sul, né, no sul do Uruguai, pela Copa Libertadores da América. É um aspecto bem interessante, porque mostra a diversidade do futebol sul-americano, as diferenças entre os clubes, as estruturas muito distintas, e esses times se enfrentam. E, às vezes, até o mais fraco leva melhor. Não foi o caso no confronto recente entre a equipe do Fortaleza e o Deportivo Maldonado. Aqui o estádio do Peñarol, campeão del siglo, estádio novo, né? Um estádio muito simples. Estivemos aqui em 2021, quando o Flamengo treinou na véspera da final da Libertadores, que fez lá no Estádio Centenário contra o Palmeiras, aqui na Casa Carbonet, estádio inaugurado há poucos anos. Foi um estádio até que custou muito barato, foi muito cotizado no Brasil, e é um estádio bem simples, né? Simples, e não tem nada de arena, é um estádio de futebol. A moda antiga, com muitos lugares de arquibancada comum, sem cadeiras, né? E só o setor central ali com algumas cadeiras. A ideia foi construir um estádio do clube, perto daquilo que seriam as tradições, né, do torcedor, do íntia uruguaio, né, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele gosta de torcer, e ao mesmo tempo um custo compatível com as possibilidades do Peñarol, que obviamente o futebol aqui do Uruguai, os times não têm o poderio econômico de times como os principais clubes do futebol brasileiro. Mas o estádio afastado, bem longe, não tem nada ao redor praticamente, é bem isolado, mas bacana de ver que o Peñarol conseguiu construir a sua casa, preservando ali, digamos assim, as características naturais do estádio de futebol nessa época de arenização, né, que todo estádio de futebol, para muita gente, tem que ter essa cara de arena. É um estádio simples, um estádio bem básico, que teve um custo muito inferior aos dos estádios brasileiros na Copa do Mundo, por exemplo, mas é prático e atende às necessidades do clube. No entanto, é numa região muito isolada, né, bem afastado aqui, bem longe de tudo. É difícil chegar. E um outro detalhe importante, né? Infelizmente, com a inauguração desse novo estádio do Peñarol, o Clássico com o Nacional, que era sempre disputado em duas torcidas meio a meio no Estádio Centenário, o palco da Copa de 30, um estádio que tem quase 100 anos de fato, na prática hoje, os jogos passaram a ser realizados também com torcida majoritária do Peñarol aqui na sua casa, e no Parque Central, estádio do Nacional, também o estádio da Copa do Mundo de 1930, jogos clássicos com a torcida do time tricolor, né, do Nacional em maioria. Uma pena.
Aqui o estádio Luiz Trócoli, estádio do Cerro, um dos times aqui de Montevidéu, dos times pequenos da cidade, fica num bairro aqui mais afastado, um bairro mais pobre, mais humilde. O Cerro é um clube centenário, você vê aqui a placa aqui, 100 anos. Infelizmente o estádio está fechado e não tem ninguém aqui para a gente poder entrar e fazer um vídeo, um registro. Fica então aqui o registro externo do estádio do Cerro, clube que disputa o Campeonato Uruguaio, já entrou eventualmente ali em competições internacionais, já passou por Libertadores, já passou aí por... Específicamente el juego vale una palabra para esta obra realizada por la gente de Cerro. Y para la convocatoria de Cerro, 15.000 personas, no es cosa de todos los días. Y hacía 20 años que no iba tanta gente. En un estadio. Yo recuerdo en Copa Libertadores de América el arranque de Defensor llevando frente a Boca y frente a River 40.000 personas en el 77, ¿recordás, Enrique? Y Danubio con Recuerdo a Cobreloa. Danubio con Cobreloa y a Danubio con Nacional de Medellín en las semifinales llevando 40.000 personas. Sí. Y recuerdo a Wanderers, que muy pocos haciendo memoria, llevando 25.000 personas contra Olimpia, porque dependía Nacional del resultado de Wander Olimpia en una noche. Pero esto fue distinto, primer partido nocturno en un estadio y un recibimiento impresionante. O Cerro é um dos times que compõem aqui o futebol uruguaio, que enfrentam tradicionalmente aí Peñarol, Nacional e os demais, né? Um dos times pequenos aqui da região, futebol de Montevidéu, não se resume aos seus dois tradicionais clubes que detêm as maiores torcidas, o Nacional e o Peñarol. O Clube Atlético Cerro foi fundado em 1º de dezembro de 1922, portanto completou 100 anos no final do ano passado, no final de 2022. Está aqui o estádio, que tem capacidade oficialmente para 25.000 pessoas, né? Infelizmente está fechado, não tem ninguém aqui para poder abrir o portão, permitir que eu possa entrar ali para fazer um registro, mas fica aqui a parte externa e você está vendo aqui que é um local realmente bem periférico de Montevidéu, tá? Uma região mais isolada, mais afastada, até que o estádio do Centenário Clube, que disputa a primeira divisão do futebol do Uruguai.
Muito legal aqui o estádio do Rampla Júnior, né? Uma situação muito inusitada, né? Seria ótimo acompanhar um jogo aqui. Pena que hoje não tem jogo, porque não é... Em qual lugar do mundo você tem um estádio de futebol que fica vizinho ao rio, tão importante, né? O rio, por onde inclusive há a ligação entre Argentina e Uruguai. Você pode pegar um barco daqui para Buenos Aires ou de lá para cá. E o estádio do Rampla Júnior está aqui, ó. Você vê do lado aqui do Rio da Prata, ali do outro lado você vê ali o Porto de Montevidéu. Muito legal, mais um tipo de bairro aqui de Montevidéu com uma característica muito peculiar, né? Muito legal poder conhecer um pouco desses estádios e pena, repito, que hoje não tem bola rolando, mas não deixa de ser bacana a experiência de conhecer o estádio do Rampla Júnior. O Rampla Júnior é o grande rival do Cerro. Os dois clubes ficam no bairro denominado Cerro. O Rampla é mais antigo, de 1914, o Cerro de 1922. Mas os dois estão separados, não estão realizando o clássico porque, nesse momento, enquanto o Cerro disputa a primeira divisão do Campeonato Uruguaio, o Rampla tenta voltar à elite do futebol do país, disputando a segunda divisão do Campeonato de Futebol Profissional do Uruguai. Masajes descontracturantes, piedras calientes, masoterapias, antiestrés, el reiki, liberación de emociones, sanación de útero y linaje materno. Todo eso te lo brinda Armonizar Juntos. Buscalo en Instagram, armonizar_juntos. Alfajores.cachi y pedí ya mismo con envíos a todo el país. Y siempre con anticipación, porque son los mejores. Escuchame, los mejores artículos del juego están en Gaming Tóxico, la empresa. Yo Colorado. ¿Lo escuchás? Por Junto al Disco, por Radio Global Contenido. Esse é o estádio Complexo Rentistas, de branco aqui fazendo aquecimento, o time da casa, e de amarelo ali atrás, o seu rival, o Cerrito. Rentistas e Cerrito fazem o clássico dessa região, do bairro chamado Cerrito, mais a noroeste da capital uruguaia, de Montevidéu, numa região que foge completamente de qualquer roteiro turístico aqui em Montevidéu. No caminho da área mais central da cidade até aqui, passamos por várias situações diferentes, né? Área praticamente rural, você vê cavalo, vê animal no meio do caminho, você vê muita gente em áreas residenciais e também bases militares do Exército, da Aeronáutica, ou seja, esse clássico é um clássico bem fora do roteiro de confrontos mais comuns, mais conhecidos aqui do futebol uruguaio. Mas vamos acompanhar. Rentistas e Cerrito é o futebol uruguaio e as suas características muito peculiares, um estádio bem diferente, com arquibancada de madeira, bem legal. Comunicate y deleitate con cosas ricas. También hay postres para diabéticos.
Walter, estética masculina. Rivera, 2815, a una cuadra de aquí. Incomparable, un copo. Seguinos en Instagram, gamingtóxicos_uy, y disfruta de todos estos servicios. Martín González, 24, Mauro Fernández, 4, Matías Soto, 15, Julián Peluco, 22, Gastón Rosello, 25, Agustín Piñeiro, 20, Agustín Miranda, 17, Leonardo Lavadía, 10, Esteban da Silva. El árbitro principal será el señor Diego Ribeiro, acompañado por las líneas Héctor Berganó. O Rentistas esteve no noticiário do Brasil há uns 10 anos, mais ou menos, com uma certa frequência, porque era o clube por meio do qual o empresário uruguaio Juan Figa inscrevia jogadores que negociava. Isso gerou investigações de irregularidades e colocou o pequeno clube aqui dos arredores de Montevidéu no noticiário da imprensa esportiva brasileira. Aqui é o estádio Luiz Franzini, estádio do Defensor. O time que revelou vários jogadores, entre eles Arrascaeta. A bola vai rolar daqui a pouco, Defensor e Plaza Colônia. Aí a primeira divisão do Campeonato Uruguaio. Vamos conferir. La Wei. El Mati Pucán.
o estádio Luiz Franzini, estádio do Defensor, um estádio que é modesto, um estádio antigo, né? Arquibancadas aqui de concreto, mas muito mais simples do que estádios mais modernos, mais atuais, mas é um estádio muito bem localizado, ele fica numa área bem valorizada, bem central de Montevidéu, muito perto aqui da Orla, né? Onde tem o Rio da Prata, que é o local mais turístico da cidade, né? Perto do parque, então é um estádio muito fácil de chegar, num local muito agradável. O time é um daqueles que fica logo abaixo dos dois maiores do Uruguai, Peñarol e Nacional, com 4 títulos de campeão nacional.
tipo de faixa, de trapo, como eles chamam aqui no Uruguai e na Argentina, é muito comum entre os torcedores desses países. Ali quer dizer o seguinte, na tábua nunca importou, ou seja, a tabela de classificação do campeonato, para o torcedor do Defensor, não importa. Não poderia ser de outra maneira, né? Porque não é um time que ganha títulos, tem 4 campeonatos uruguaios em toda a sua história. Mas hoje, com a vitória de 4-0 em cima do Plaza Colônia, a torcida ficou bem feliz e vai para casa comemorando uma goleada. Aqui no Bookbus, normalmente quando você tem um dia sem jogo de futebol, o movimento é esse, né? Passageiros normais, digamos assim, turistas, mas quando times argentinos jogam no Uruguai e times uruguaios jogam na Argentina, esse barco fica lotado de torcedores. Os índios vão atravessando o Rio da Prata, já cantando, já alentando seus times, ou seja, é um meio de transporte também muito utilizado por torcedores nos jogos internacionais de Libertadores e de Copa Sul-Americana.
Esse é o estádio Dom Leon Kobolski, campo do Atlanta, né? O Atlanta é um típico clube de bairro aqui de Buenos Aires, algo muito peculiar aqui da cidade, também muito comum isso em Londres, por exemplo. Tem uma forte influência até dos ingleses, né? No desenvolvimento do futebol aqui da Argentina. É o grande rival do Chacarita Juniors, que por uma série de situações tem o seu estádio hoje um tanto quanto distante daqui. Mas quando você anda aqui pela região do bairro de Vila Crespo, você vê o símbolo do Atlanta, o nome Boêmios, né, que é o apelido com o qual eles se identificam em todos os cantos, o que mostra realmente que é um clube do bairro, né? Algo muito característico aqui de Buenos Aires. Hay una chica que le tiró una botellita de agua, pero el contenido, Altamirano, que con lo que transpiró... No, mirá que están por entrar a la cancha, ¿eh? Hay gente en la parte de arriba de los alambrados. Ah, de aquel lado. Sí, de aquel lado. De aquel lado sí. De este lado había pasado nada, pero... Y fíjate que no huele bien el partido. Es que si yo fuera Ruiz, saco al equipo de Almagro de la cancha. Son varios. En cada parante yo veo por lo menos 4 o 5. El tema es que a mí me parece que detrás de esa bandera está roto el alambrado. Claro. Sí. Claramente hay una lucha, cada vez son más los efectivos policiales que están tratando de impedir el ingreso de la gente. El olor nos gana como narradores de este espectáculo. El caos, el romper el alambrado, en querer meterse de prepo, el no dejar que se juegue el partido. ¿Sabés que no aguanta? Fíjate, no hay intención de salir del alambrado. Hay intención... Y empiezo a relatar boxeo, porque vine a relatar fútbol, pero termino narrando esto. El de gorrita que se para y de paso le mete la mano en el cuello a uno. Lamentablemente esto empaña todo, el triunfo de Almagro, la buena campaña de los jugadores Estudiantes, los 80 puntos que hablaba Seri, los inadaptados ganaron de nuevo.
no Almagro você vê muitos torcedores com a camisa do Grêmio, né? Ali na barra, especialmente, ali atrás do gol. Devido à semelhança entre os uniformes, as cores são as mesmas, a camisa praticamente idêntica. E também até por uma boa relação que existe entre as duas torcidas. Agora, é interessante observar que num jogo desse, da segunda divisão argentina, como o contato físico é tolerado, permitido, num estágio completamente diferente do exagero que há em jogos de futebol brasileiro, onde qualquer contato é falta. O jogador pulou com as duas pernas no adversário. Uma falta violentíssima e na sequência tomou cartão amarelo. Ficou na bronca ainda. Ficou na bronca ainda. A torcida aqui não gostou também, né? Martínez en reemplazo del número 11, Alexis Cuello, y Alan Schoenfeld con la casaca número 16 en reemplazo del número 6. Almagro ingresa con la casaca número 14, Juan Ignacio Silva, el reemplazo número 10, Patricio Pérez, para los expresos sobre todo la mano de la congresista. Estádio 3 de fevereiro, o Almagro, o time da casa, venceu o Temperley por 2-0 e seguem os dois aí na luta para conseguir o acesso. Um domingo de muito sol e futebol bem do jeitinho da segunda divisão do futebol argentino. Muita briga, jogo muito físico, pouca técnica, mas valeu!
equipo de Almagro.